Amém, povo de Deus. A gente cantou, a gente ouviu o conselho de dia e agora a gente chegou no momento onde a gente testemunha o que Deus fez na nossa vida. Pode ser uma coisa menor para você, mas pode ajudar alguém também. Quando ele passar no que você passou, que ele possa realmente ter aquele conforto, o reconforto do que você já passou. A sua experiência não pode ser só guardada para você, mas pode também ajudar a Assembleia a poder superar caso a mesma coisa ou o mesmo problema acontecer em um de nós. Por isso, como sempre, vamos começar do lado dos irmãos, testemunhar, mas com o que a gente já viu do tempo, a gente começou atrasado, a gente não pode também pedir às pessoas testemunharem, mas sim pode ser curta para que todo mundo possa falar, caso haja alguma coisa para falar. Então, como sempre, vamos começar nos irmãos e em seguida nas irmãs testemunhar. Amém, Buda. Olha, na pena nesse modo, dentro da bateria de nós, as bateria toujours, o banda ane o mubimba. Pour le dire, on a des difficultés à casser. Dans 2021, donc il y a la Chine qui est ma vie. Pour Ronaldo, on a des difficultés. Nous avons battu les bisous pour les suivre. Donc toujours, comme on a su, on a des bottes sur les lots, donc on a des sémaphores. La table est tout le tour de l'eau qui est dans les sémaphores sur la salle. Donc il y a mon avis ça va. Amen. Amen. O testemunho do nosso irmão, ele vem agradecer por Deus vir feito milagre em todos nós por esse ano que passou. Ele glorificou a Deus pela bondade dele, veio protegendo ele, a família e todos nós aqui. Ele está feliz de reencontrar todos nós aqui, a família toda. Ele vem agradecer. Amém? Amém. Amém. Sisi mingi inabadilika bado kwa mchuzi leo kama tukumisi na zabe epi kusungula zema kasi kimya la ubisa ndenge santé kwa mwili majaki vraiment chaque jour on va faire que chaque fois que les autres cas ndenge on va faire passer le ça et puis ndenge na ubisa kimya la kutamai na bana na finalement amen. O segundo testemunho do nosso irmão, ele vem agradecer a Deus também por estar presente nesse exato momento. E o segundo testemunho dele, ele vem agradecer a Deus por estar sempre protegendo ele e a família, que o pai dele estava em um momento difícil de saúde e Deus conseguiu proteger e dar a benção e conseguir glorificar e agradecer a Deus por tudo bem feito na vida dele e da família, e Deus vem sempre protegendo sempre, ele está muito grato a isso. Amém? Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Passei para me testemunhar as coisas que Deus operou na minha vida. Tudo começou dia 2 de setembro. Ainda estava grávida. O médico que me acompanhava me mandou fazer últimas ultrassons para saber como está a posição da criança. Chegando no hospital, fiz ultrassons. As médicas me disseram que na cabeça da criança viram um líquido. Na cabeça da criança tem bastante líquido, que não tínhamos como eles fazerem nada, porque eu já estava em 49 semanas, deveria esperar o dia do parto. Os médicos deverão dizer o que é que vão fazer. Era numa sexta-feira, dia 10, lá para as 8 horas eu comecei a sentir dor. Me levaram para a maternidade, fiquei lá toda a noite, sempre com dor. Fui com 2 centímetros. Até chegar o dia seguinte, já estava com 10 centímetros, mesmo assim eu não conseguia dar luz. Estava sozinha no hospital, na maternidade. Tive que chamar a minha irmã, a Bela, para poder vir ficar comigo, porque eu estava sozinha. Ela chegou, começamos a exercitar, fazendo tudo o possível, mesmo assim a criança não saía. Chegou um doutor e quando viu, disse que estamos a perder o tempo, melhor me levar na sala da cesárea, para tentar puxar a criança aplicar anestesia para poder puxar a criança. Chegando lá, eles colocaram um aparelho na minha barriga, viram que a respiração da criança já não estava bom, preferiam que o parto fosse cesárea. O parto foi muito bem, lá para as 14 crianças vim nascer.
Me levaram para o quarto. Primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, a médica, quando viu, disse que não pode me dar alta porque a criança, na cabeça dela, tem líquido. Precisam saber o que provocou esse líquido na cabeça dela. O meu parto foi cesárea. Dia seguinte, chegou a ambulância, fomos no hospital para nós fazer radiografia. Chegando lá, viram que tinha bastante água na cabeça da criança. Onde que veio essa água, nós não sabíamos, porque todos os exames que nós fazíamos, estava tudo bem, até o dia do parto. Chegando lá, disseram que a criança tem que passar numa cirurgia, para poder fazer a retirada desse líquido. Procurando a vaga veio aparecer no hospital, fomos até lá, ficamos naquele hospital 2 dias. O neurocirurgião daquele hospital disse que a criança é muito pequena e tem poucos pesos, nasceu com 2,815 kg. Disse que a criança não tinha como fazer aquela cirurgia porque ele tinha pouco peso. Deveríamos esperar para ele atingir mais ou menos 3 kg. E disse que também que aquela cirurgia lá não é feita só no Hospital São Paulo, porque lá tem neuropediatra. Nos deram alta, tivemos que voltar para casa. Chegando para casa, tínhamos consulta no dia 4 de outubro. Chegando no dia 4 de outubro, fomos se encontrar com o neuro. Notaram que a cabeça da criança aumentou. Ela nasceu com a cabeça com 47, aumentou para 46 centímetros. Disseram que não tinha como voltar para casa, tiveram que me internar de novo, lá na maternidade. Fui internada na segunda-feira. Na segunda de quinta-feira, então apareceu vaga. Vaga veio aparecer no Hospital São Paulo, lá para as 16 horas. Fomos transferidas para o Hospital São Paulo. Chegando lá no Hospital São Paulo, a criança teve que fazer outra radiografia. Viram que a quantidade de água era demais, e por isso a criança sentia que a cabeça pesada. Chegando lá, os neurocirurgiões de lá, naquela mesma noite, eles fizeram a retirada de líquido na cabeça da criança. Disseram que na sexta-feira era para passar na cirurgia. Chegou sexta-feira lá para as 12 horas, eu estava sozinha, não tinha ninguém. Só estava com contato com o moço além. Só era a única pessoa que eu falava com ele, que me apoiava. Chegando lá na sexta-feira, lá para as 12 horas, eles vieram buscar a criança. Levaram para a sala da cirurgia. Saíram lá para as 15 horas. Quando saíram, mandaram sair lá fora, porque era para... Disseram que a criança, a operação foi bem, a cirurgia correu bem. Era para fazer a colocação da válvula, mas eles me disseram que já não colocaram a válvula. Fizeram um procedimento que irão observar como que a criança deveria reagir. Transferiram para a criança no quarto, ficamos no UTI. Depois de alguns momentos, eles me disseram que a criança está fazendo crise convulsiva. A criança está fazendo crises convulsivas, se ela continuasse assim, deveria ser entubada. Eu disse, está bem. Realmente eu não estava bem, tudo que os médicos iam me dizer, eu só respondia sim, sim, sim. Porque a minha não conseguia de comer, não conseguia de banhar, só ficava sentada, observava tudo. Eles disseram que devemos entubar a criança porque a respiração dela já não tem condições. Eu disse, tá bem, não faz mal. Entubar na criança, a criança ficou 2 semanas entubada. A criança, quando você lhe tocava, você sentia que ela ficava fria. Tiveram que lhe colocar um aparelho que servia para poder lhe aquecer. O moço veio, um dia veio me visitar no hospital, entrou até no UTI, viu a criança, ficou comigo lá. Depois ele foi e me disse, tenha fé que tudo vai correr bem, que a criança vai se recuperar. Eu disse, está bem. Veio fazer a ressonância saiu que está tudo ótimo. Vamos sair do UTI, fomos transferidos para o quarto. Chegando lá no quarto também observaram muito bem, disseram que já podem receber alta. Recebemos alta, voltamos em casa. Depois de uma semana, de repente assim, os pontos da criança começaram a infeccionar. As irmãs que vivemos com ele disseram, deve ser o vosso sumo que você anda metendo na criança na cabeça, por se infeccionou os pontos. Eu disse, não é nada disso, eu já lhe coloco esse sumo há bastante tempo, como é que os pontos nunca infeccionaram, só vão infeccionar hoje. Tive que voltar no hospital, fui para a UPA me transferiram para o São Paulo. Disseram que como no São Paulo tem os doutores que já lhe acompanham, tenho que regressar lá no Hospital São Paulo. Voltamos no Hospital São Paulo,
fizeram o tratamento do que? O curativo dos pontos. Eles disseram que deverão primeiro tratar a infecção da ferida, depois iam saber o que vão fazer, porque a cabeça da criança não diminuía, só aumentava sempre. Até que eles trataram os pontos da cabeça da criança, a cabeça da criança começou a pesar 48. Era quando você segurava a criança, você sentia peso no braço. Uma vez o neurocirurgião dela veio, o principal doutora dela veio e me disse: olha, estamos fazendo o possível de a cabeça dela reduzir se ela passar pela cirurgia pela segunda vez. Eu disse: está bem. Até quando me deram essa notícia eu fiquei feliz, porque eu não queria que a criança passasse na cirurgia pela segunda vez para me passar pelos problemas que eu tive que passar quando ela fez a cirurgia. Eu disse: tá bem, liguei no moço e transmiti o recado, porque tudo que ele me falava, eu sempre ligava no moço para poder falar, porque era a única pessoa que eu tinha que me ligava. De quando ele disse: tá bem, nosso Deus vai operar, não tenha medo. Chegou num dia que eles me disseram que, olha, não tem mais jeito, a criança deve só passar na cirurgia. Eu decidi, não, eles me disseram assim, tem que passar na cirurgia para nós ver o que é que nós podemos fazer para a cabeça dela reduzir. Eu disse: tá bem, não faz mal. Fizeram a transfusão de sangue, disseram que ela tinha pouco sangue, tiveram a transfusão no sangue, era numa quinta-feira, lá para as 14 horas, vieram buscar a criança, fomos até lá. Quando nós chegamos no andar onde que faz a operação, eu liguei no moço e disse: pai, já estou aqui, eu estava a chorar. Cada vez ele me ligava, eu sempre chorava. Ele disse: não chora. Quando você vê que lágrima está ali, pega, começa a cantar, mas não começa a chorar. Liguei: já estamos aqui. Já estamos aqui com a criança, falta um pouco para poder vir e buscar, porque já enchi todos os dados que me pediram. Ele me disse: tá bem, tenha fé, tudo vai correr bem. Eu disse: eu não quero mais passar por momento que eu passei na primeira operação. Ele disse: não vais passar nada por isso, tudo vai dar certo, tenha fé. Eu disse: tá bem. Pegaram a criança, entrou na sala da operação quando era 14 horas. Só veio sair lá para 19 horas. 19 horas ligando lá na sala de enfermagem para mim poder subir, porque a criança estava esperando para a anestesia terminar. Subi, encontrei a criança, estava bem, só estava com oxigênio. E minha filha passou, minha filha precisou do aparelho para respirar, precisou ser entubada, precisou de voltar em sangue, ele precisou do aparelho para poder ser aquecida. Mas já na segunda operação que ela passou, ele não precisou de nada disso. Foi operada na quinta-feira, na segunda-feira nos deram alta. Tivemos que voltar para as consultas no laboratório deles, lá das pessoas do Neuro. A cabeça da minha filha reduziu, ela está se recuperando muito bem. Eu posso vir testemunhar a grandeza de Deus que fez na minha vida. Amém, Buda. Ngapenda iko kumisa nzambe kona oya sali na bomo inanga na bomo ya mwana nga. Naza mwana nga na 5 ans. Abotama na problème pe. Mais nous avons passé la grâce du jour au jour, amélioration pour la nakalango même l'examen na yé ba camions. Et après ça que falta pour utiliser ba bota ou ba pesa mananda tia makolo ni bebaka. Et c'est qui allait à la chirurgie. La chirurgie ana elle est vraiment donc azana fila ça fait ba dès qu'on passé. Mais le col a ezaki ya sous ezaki il faut causer là. Premier jour à Bengangai, babi na ke vanga ko emonani yaka basa mon opération. Na benga mosala nzambe mosa isinga kende, maele bika basala nzambe mtapesa. Na kei na komi kuna basali ba examen yo sa mwana normal, batali saturation na ye azopema bien te. Babi saturation eza mwintu bashu moya ko opérer eza te fobozonga to reprogrammer. Tozongi na yebisi mo c'est bon ça bi problème ezate nzambe mtayebi pourquoi azongisibi tozongi toyeko banda ti toyeko koma na le 12 juin ba eko benganga ke va gane mona ni pona le 29 juin na yebisi lisusu mo c'est le quoi to ça que loko testa que toi visa basa nzambe mo ça lobi problème ezate ekoleka bien nzambe ozali kusoma kamnyos tokenda le 29 juin na tongo mwana leka na chirurgie na 15 heures avec ma 16 heures, en tout cas, les cas bien ou bien la pété. Tant que je suis dans la salle de récupération, et si je suis pour anesthésie, ici là, na idée que anesthésie ici, tout dans la chambre. Pour le docteur opéra qui est dans la salle d'opération, et si l'opération, on est l'équipe très bien, peut-être l'objet pour tout, va libérer bino pour bozo manonda. Il y a pas mon amour à la pour bénir la vidéo.
nzambe aye kosala grâce na nzela basali na nzambe na ndenge grand frère akendaki epai ya moto na nzambe na ndenge basali ya bashi bandaki kobenga ye nyonso nzambe vraiment asungaki nzambe asalaki grâce mwana ye korécupere baye kobimisa biso nasalaki 16 jours d'hôpital donc na bana kota le 29 juin na bimaka ti le 14 juillet basala nzambe mpe bato bayaki kozwa mwana na l'hôpital na mutuka ti baye kozongisa biso na ndako vraiment sikoyo aza bien azolia bien à part bacaprice na ye mike mike aza nango me aza pena bien na bandeki kokoka oye église te mpo azalaki nango na kiti te lokwa po molai mingi kariu na ye ekomaki mokie nzambe mpe asali grâce kiti na ye ebimi na leta eumeli mpe me ebimi kaka yango lelo tobaki lokwa eza mpe matondi toya kopesa nzambe vena merci na oyo nyonso asaleli elenge na biso nzambe azwa lokumu amen. Que é normal. A primeira filha dela é especial, a outra é normal. E ela teve um probleminha aqui no hospital, tendo alguns equipamentos que ela usava nas pernas, mas ela não, tipo, a família não conseguiu fazer o que os médicos falaram e a criança acabou tendo alguns problemas. E até lá eles foram no México para poder ver qual o problema que ela teve problema respiratório, foram no hospital para tentar fazer os exames e chegaram até o ponto de fazer cirurgia e aí conseguiram, teve sucesso de fazer a cirurgia, mas portanto teve muitos problemas, eles não sabiam o que estava acontecendo, até os médicos chegaram a diagnosticar que a menina estava com problema do coronavírus. Portanto, as duas, a mãe e a filha, tinham feito os exames antes de começarem para o hospital, tinha dado negativo, logo que eles foram ao hospital dizendo que estavam com Covid, a criança. Mas depois disso, depois quando saiu o exame da Covid, depois de passar, eles tiveram mais um momento incrível, a criança continuou tendo os problemas respiratórios e a mãe ficou desesperada, a família toda, entrando em contato com o servo de Deus, o servo sempre dizendo para manter a calma e tudo mais, que tudo ia dar certo. E a mãe e a família da mãe, lá em África, eles entraram também em contato com os servos de lá, sempre conseguiram manter a calma nela, dizendo para ela sempre seguir a palavra, continuar em orações. O irmão da nossa irmã foi até se encontrar com o nosso profeta, que é o profeta Condormilique, e disse para ela sempre bater a calma e conseguiram levar tudo nas orações. E a criança hoje em dia ela conseguiu se recuperar no hospital e teve um final muito feliz, e a mãe está feliz que a criança vem se encontrando muito bem, e ela está muito feliz por estar presente e poder glorificar o que Deus vem fazendo para a família dela, e ela está muito feliz por isso, amém? Amém. Ngapi natangi Biblia na mekiko comprendre na bien na Éphésiens 4 1er à 2e verset. Question de Gojo au Canada Éphèse. Éphèse chapitre 4 verset 1er à 2e verset. Verset 1er à 2e. L'article va commis l'unité de la foi. Étant ami, je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, en marchant d'une manière digne de l'évocation qui vous avait été adressée. Deuxième, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Motuna. Il y a question à comprendre que nous sommes nani wana a exhorté et puis nan azali prisonnier dans le Seigneur. Amen. Question dans la Canada Josué chapitre 17 verset 19. Motuna de Résolve dans Canada Josué chapitre 2 verset 17 à 19. Titre comment les deux espions à Jéricho. Josué chapitre 2 verset 17 à 19. Étant amiboué. 7 hommes lui diront: voici de quelle manière nous serons quittés d'un serment que tu nous as fait faire. 18. À notre entrée dans le pays, attachant de cette corde de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et en recueillant auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et de toute
la famille de ton père. 19. Si quelqu'un d'entre eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous, son sang tombera sur sa tête et nous serons innocents. Mais si on met la main sur quelqu'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Maintenant. Question les hommes wana banani la manière ni oyo donc voici de quelle manière nous serons quittés du serment. Donc serment nini na 19 na si quelqu'un sort de la porte de la maison, ils ont maison nini maintenant pourquoi basa wana donc basa wana il est tombé dans mon oyo tombera sur la tête où nous serons innocents. Donc, nous avons pour ça Amen. Bon, question à Boy. Toyoka Kasoki Mutokufi, oh, Mutuboy, Ade, Babomina, Famina. Sikoyo, Soki, Totalina, Cerquet, Tomana, Toto, Siko Satan, Alungula Kanini, la bombe. Pour ezali âme na esprit denza ndenge azalaka na droit ya kozwa siko satan alongolaka nini na bongo ya moto soki balobi famille na balie boyeboye na boye amen ezali kama
Amen, bande kuna Christ. Tikete kimia na nkolo ezala kati nesika. Amen. Premièrement, avant de banda, tozo senga remerciement na ba o nyonso baza kati nesika comme tout ba invité. Tika ete nkolo apambola bino il fallait plus parce que eza chose facilité ya kozwa moi temps o tozo zwa kati nesika. Tika ete bisika o ezalaki ya ko résoudre problème moko pour la vie personnelle. Mais oye awa nkolo azwa le devant nango côté de sa solution. Amen. Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela paz, pela bondade dele, como sempre, e por esse dia especial. Deixe que cada um de nós que estamos aqui, cada um que estiver com problema, dificuldade, deixamos que nosso Deus possa dar benção e paz a todos nós. Amém. Amen. Bota. Romantique a été moment où tu reçois awa, malgré tant de gestes qui tu reçois pena maloba mingite, pour te inviter baza katinesika, il faut bazonga bakende kosala makambo o bazala ngobosenga. Primeiramente, pelo tempo corrido e todos os convidados que estão aqui pela primeira vez, a gente não vai ter muito tempo a levar e vamos tentar agilizar o máximo possível. Libota liloba na nzambe eye ko expliquer batu eloko moko oyo peut-être mokili bayebi mais bayebeli yango na ndenge mosusu yango nde liloba aye ko expliquer biso likambo ya kotonga temple ndenge esili kolobama ebandaki premièrement epai ya David nde moto azalaki na posa atongela nzambe temple. Mais David a tombé à côté. Amen. Família, povo do Senhor, a palavra de Deus veio aqui para mostrar o lado bom da palavra de Deus, de construir o templo de Deus. Quem foi que deu essa iniciativa? Pela da iniciativa para continuar como a gente está aqui hoje em dia seguindo cada passo foi o rei Davi. Amen. Roi David azalaki na posa ya kotongela pe nzambe ndako. Roi David azalaki mutu oyo nzambe atutelaka tolo ete azalaki moko ya nzambe oyo azalaki kolinga. Mais nzambe apermetaki ye te atongela ye ndako. Atongela ye ndako pourquoi maboko na ye ezalaki na makila. Pwete azalaki mobomi munene malgré reconnaissance azalaki nango envers nzambe kibokonzi na ye azalaki komona ngo pamba mais azalaki kobomisa voire même batu bakonzi oyo bazalaki nzingazinga na ye mpo azwa basi oyo ya bango yango nzambe apermetaki te ke roi David atongela ye ndako. O rei Davi, como todos nós sabemos, era uma pessoa que fazia muito pecado, apesar que era uma pessoa pega a Deus. Ele tinha muita vontade de poder construir um templo para o Senhor Jesus Cristo, mas o Deus não permitia, porque ele via a maldade que ele se fazia com mesmo as pessoas mais próximas. Ele tentava ver o lado dele, que não via o lado dos outros. Ele tentava fazer bondade, mas o Deus não permitia, mas o Deus sempre estava lá perto, observando tudo. Amém? Amen. Bota. A permettre était roi Salomon à tongele ndako. Mais yoka bien libota. Roi Salomon na ndenge komami na 1 roi 6:7 tango nzambe azopesa ye ba instruction balobi ndako yango ekotongama tango ezalaki kotongama yango même pas bruit ya marteau eyokanaki tango bazalaki kotonga ndako. Est-ce que eza ndako mpena oyo normal ndako nini oyo na mokili etongama même son ya marteau eyokana te epuis balobi na kati ya ndako yango mabanga oyo bautilisaki ezalaki tout taillé. Amen. O Deus o dom pelo rei Salomão construiu o templo que ele ia construir era um templo que não tinha ferramentas nem nada de construção. E que templo que ele ia construir sem fazer isso? Amém? Amen. Bota. C'est pour cela liloba eko expliquer biso ndako wana temple o lelo na mokili pe batongi ba temple o pe roi Salomon atongaki, preuve pour laquelle tango atongeli ndako nzambe atongeli pe na basi na ye. Pourquoi azwaki kaka charnel?
Amen. Donc pas naie à kanisa que on zambe atindaki batunga ndako charnellement. Or les amakambo spirituel. Amen. O rei Salomão, ele tentou construir o templo carnalmente e ele não sabia que templo ele deveria construir. Mas não é o templo que a gente pensa que é a casa, a construção e tudo mais. Era o templo espiritual que Deus queria que ele fizesse. Amen. C'est pour cela que il y a l'église Oyo. Premièrement, l'église Oyo la kisibiso vrai gêne. Amen. Ésaïe 58 verset 6. À la kisibiso vrai gêne. Vrai gêne pourquoi? Parce que pour nous tonga ndaku, pour nous tonga evandelo, pour nous tonga ndaku ba constructeur baza awa. Est-ce que mutu o asali gêne o azana libumunzala akotonga ndaku? Amen. Por isso a palavra de Deus veio mostrar a verdade e que templo a gente deve se construir. Não é o templo espiritual carnal que a gente pensa, é um templo espiritual que a palavra de Deus veio demonstrar aqui na terra. Balobi ya liboso longola kanda katina yo. Amen. Amen. Longola kanda parce que kanda nde mute pusaka mutu akende vers mutu achai voire même nambeli. Amen. Balobi omoni ndeko azangi lipa pesa ya kolia. Balobi omoni ndeko azangi eloko ya kolata latisa ye. Kobalukaka sima mukongo ya moninga te. Soko pesi na sima oke kobalukake ngam na pesa ki. Yangwana vrai jeune oli lobana nzambe ayeko lakisa biso pour expliquer que ndako wana bazolobela eza ndako ya musunite otozomona eza ndako spirituel. Amen. Alobi mutu wana wa banako lobake aza prisonnier eza Paul nde kutabandeko komamo akomaki yango epai ya bandeko ya Éphèse. Amen. Da bandeko lendisa bango bandeko pesa bango exhortation ye pe azalaki prisonnier en Christ. Ça veut dire que makambo o aleka ya passe yango abandeko lakisa ko baninga alobi lolenge bozwa makambo oyo ya nzambe bosalaka bongo bosalela mo na vérité nyonso bosalela mo na sincérité nyonso na charité nyonso lolenge moko na moko azakati nesika. Le prophète Conde Paul Dominique a conseillé à Biso, a ébissé à Biso, na musika, azotinda maloba, surtout bien voir même na téléphone, bozara na bomoko, boyoka na entre basali na bandimi, yamonde pute kotombo la bino, yamonde ba miracle, et bozara kati na bino, le lengepe Paul a tinda ki papa Ephésien, le prophète Conde Paul Dominique a tindi message et pas na Biso, église no bananzambe na Brésil, São Paulo. Amen. Ndeko atuni mutuna soki mutu akufi banobake balieye mais soki boke botali nzoto na eza wana baliaka nini mutuna malamu. C'est pour cela église oyo eye. Amen libota. Donc baliaka nzoto te baliaka nde molimo am wana ya wana nde ezalaka guerre oyo nzambe alukaka ezala ye po yende mokili na yango mais Satan ayaka pe po a étouffer molimo wana. Donc bandoki baliaka nzoto te mais baliaka nde molimo. Ça veut dire bakozwa molimo wana balongona mo ba détourna mo on nzambe susine ezalaka kokufa na biso milimo na biso nyonso ekende na ngambo oya ye. Amen. Pela pergunta que a dúvida que a nossa irmã tinha, que ela passou aqui pelo servo de Deus, é sobre a morte da pessoa. Quando a pessoa falece, a pessoa pensa que foi assassinado pelo parte da família e é uma coisa complicada para explicar assim, amém? Amen, Bota. Essa kimia, le lenge tolobaki, moi toza vraiment tant mingezate, parce que tant esi ekeyi, toza na papaya, tikete kolo, asosolisa libota, apesa kimia. Peut-être mituna tolibola mo pena malamte, c'est comme teni ya temps, peut-être mikolomsu segoya, torozonge la mituna mo pour te répondre mo na kimia nyonso poete kimia ezala kati na libota. Fala uma coisa. Amen. Tikete kolo asunga abatela asosolisa mokili mobimba
temple oyo Christ alobaki aboya kobuka eza temple oyo ya nzoto te. Amen. Yango kuna na seba expliquango eza nzoto na ye. Nzoto na ye c'est quoi? Awa tomoni corps du Christ. Amen ibota. Corps du Christ oyo eza composé na prophète, évangéliste, docteur, pasteur et puis yasuka apôtre. Amen. Il y a un corps du Christ. Amen.
Realmente chegamos no final do culto. Agora vamos resumir um pouquinho o que foi a nossa pregação. Para as pessoas que não conseguiram acompanhar com a gente, este momento vai ser o momento final para nós possamos concluir o nosso culto de hoje. Como dizemos antes, a nossa pregação, o nosso conselho de hoje encontrou-se no livro de João, no seu capítulo 2 e no seu versículo 19 a 21. Nós lemos em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias. Porém, ele falava do templo do seu corpo. Amém. Ouvimos como foi intenso na nossa pregação e também o Moçalém conseguiu explicar ainda mais o que faltou antes que não foi dito, o que a gente precisa lembrar e sair daqui com isso na cabeça. É só que o templo em si que foi falado não foi o templo físico que alguém pode construir ou edificar com suas próprias mãos, mas foi sim um templo espiritual que hoje seria o seu corpo e o meu corpo também. Então, o que é mais importante é que a gente precisa derrubar aquele templo que está em nós, porque é tudo que a gente fazendo, tudo que a gente anda fazendo que não agrada ao próximo e a Deus também. Tudo que a gente faz que realmente não deveria ser feito, mas a gente tenta fazer isso mesmo assim. Tudo que você acha que pode causar danos ou problemas no seu próximo, é isso que a gente precisa derrubar hoje, para que Deus realmente tenha como morada o nosso corpo. Então você que está aqui presente, lembra de que a cada vez que você for fazer uma coisa errada, lembra que o seu corpo é um templo de espírito e Deus não habita onde tem bagunça, tem problemas. Então a gente precisa nos cuidar e sempre andar pelo caminho certo, porque aqui a gente deu o conselho, mas a prática disso é lá fora, onde as pessoas vão te ver, onde vão te julgar. Então, diferente talvez de onde a gente já congregou, a imagem daqui, aqui a gente pode ser hipócritas a fazer tudo que podemos fazer de certo, mas lá fora, se a gente está andando em desacordo com tudo que possa ser feito aqui dentro, então a gente está se enganando a nós mesmos e também a Deus, que é invisível, que não está nos vendo. Então a gente precisa guardar a fé, Deus vai nos ajudar, e o que a gente precisa fazer? Primeiro, andar certo, e que Deus abençoe cada um de nós. Amém? Amém. Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha piedade do seu povo. Todo mundo aqui se juntou aqui, não estão aqui ou não vieram aqui para ver um de cada deles, ou ver quem vai pregar ou vai exaltar nesse dia, mas sim vieram aqui para salvar as almas deles. Estamos aqui não para buscar dos interesses carnais, mas sim primeiro salvar nossas almas, que isso mais importa. Que você falou lá no João, que na realidade no corpo do ser humano, o que mais vale para você, Deus, é o Espírito. Então a gente está aqui com o Espírito disposto para poder rezar e sempre glorificar o seu nome. Que esses louvemos o dia, apesar de tudo que foi acontecido ao longo de tudo, mas você sempre deu a vitória e você fez com que nós chegamos nesse momento. Glorifica seja o seu nome. Nós resumiremos essa oração na oração do seu Filho querido Jesus Cristo de Nazaré deixou para nós. Pai nosso que está no céu. Cante com a cidade santa. Alain
biso nde tozosala mosala awa tozoevre na mosala na awa na Brésil São Paulo. Merci kilti vraiment eke malamu na nguya na biso te mpe na nguya na yo nzambe po ete ye nde motu asalaki nyonso ke esalema na ndenge makilite ya lelo ele 19 décembre ya matoni vraiment tozokoremercie nzambe mpe tozoremercie ye moko le prophète Konde Paul Dominique ete tala neti biso awa tomona ye kala tomona depuis 2013 mais na nguya na ye tozali mpe kosala evre na nzambe ezokende mpe biso yango vraiment tozoremercie kolo akontinue kobatela evre patrimoine wana sango na ye epalangana kati na mokili eza mpona makasi na biso moko te eza mpona makasi na ye mokolo yango tozosenga ete kolo akontinue kosunga biso po ete kozala biso bato kozala tamba jeune eza mpasi yango tosenga ke na makasi na kolo akontinue kobatela biso apesa biso toujours mayele otongima nzela Amélie Bota, tozalaki na matondi le 19 kiti eleki bien tobetisi eki bien nzambe asungi nyonso eleki malamu tosepeli makasi libota Brésil epesi mabota nyonso mbote croissance lobeza topesi no bambote. Merci. Mosakoli Kervi Mianani do Brasil São Paulo. Até agora a gente está mantendo essa igreja, a palavra de Deus aqui no Brasil. A gente está aqui os moçapolis que estão aqui com a gente, dando sempre apoio para que a obra possa ir mais para frente. Então a gente está aqui para fazer de tudo que o nosso profeta Konde Paul Dominique seja cada vez ajudado pelo nós que somos servos de Deus e que sempre essa igreja tem esse rumo, apesar dos altos e baixos, mas Deus está ajudando e está dando tudo certo. Então a gente só pode agradecer aos fiéis que sempre estão presentes nos encontros que a gente faz, cultos e tudo mais. Então, se tiver algo para dizer, é só isso, agradecer ao profeta Konde Paul Dominique pela doutrina de palavra de Deus que trouxe para a gente e o povo está acreditando, isso já é um motivo de orgulho para a gente. Obrigado. Mosakoli Pagome, lelo akomi na Brésil, Kinshasa, Angola, lelo maintenant toza na kati ya mboka Brésil mpona kotambwisaka bakomba liloba à travers le consolateur, le prophète Konde, sa grandeur. Nous sommes ensemble avec Christ. L'autre wana esengo mingi tozongisi matondi na biso na Brésil pour la fin de l'année. Toza na esengo mate eleki bien, baexhorte bien nyonso eleki kitoko makasi. Baoyo baya te na liloba rata ande vie ande kimia. Liloba na Nzambe nde makambo ya Brésil ndenge. Voilà. na message oyo yazwi na direction ya Molimo Mosantu. Tozo remercier vis-à-vis na accompagné na ye Mama Safala na grâce au munene kutameli biso vis-à-vis na monde kilti na biso eleki na kimia na kati ya Brésil kolo asali pe ya mingi. En tout cas ambiance totale eza na makasi na biso to na effort vis-à-vis ya Molimo Mosantu yango moni toza pena na esengo vis-à-vis ya kozongisa matondi par l'homme de Dieu na message oyo amemeli biso na mokili mpona toute tribu, toute langue, toute nation to se réunir, division ezala te, toujours union yango ekosala ke gloire à tata eyeba. Mais c'est vraiment esengo ya mingi mpona kose présenter nga nazali Mosakoli Eder la bambambi. Oui, ko banda musala mwanda soyo kabinda nde toye na Luanda nde lelo toza na São Paulo Brésil. Vraiment tozo tambolaka toujours na parcours ya komemisa Nzambe lokola lelo ezalaki journée moko spéciale mpona église le bwana Nzambe mpona ko reconnaître moto aye na makambo le prophète Konde Paul Dominique nde libota ya Brésil toyanganaki yango wana ezalaki biso comme esengo ya mingi koyanga na libota mpe kokóma na libota ya Brésil koyamba bandeko na bino na kimia mpe kokutana message ya matondi. Vraiment ezalaki
mobilisation ya makasi mpe mosala ezosamba na Brésil ya makasi kokuta bandeko vraiment tozalaki na esengo grâce ya mopepe l'homme de Dieu prophète Konde Paul Dominique apesi libota ya Brésil eza koyangana mpe koyikana nde yango na mpe komona basali kokóma na kati na mboka ya Brésil toujours tozalaka na même mission ya komemisa Nzambe vraiment ezalaki journée moko spéciale libota bazalaki na esengo ya mingi kotala makambo bazwi na batémoignage ezalaki mingi frappant na koremercier Nzambe mingi oyo malgré bamikakatano bamitumiseli koyebake mboka mopaya mais liloba ezali kose cartonné ezali vraiment kozwa esika moko na jamais vu namoni ndenge kolobela te mais esengo ya mingi tant que serviteur de Dieu komona libota ndenge bazokoreconnaître valeur ya l'homme de Dieu mpe koremercier ye oyo ezali vraiment biso esengo yango wana ntango nyonso papa prophète Konde Paul Dominique kobosana libota na yo te tia biso basali na losambo tia mpe libota bandimi na yo na losambo afin que message oyo bayambi message tozwi tomema yango topangisa yango mokili mobimba na recommandation ya Saint-Esprit en travers Jésus-Christ de Nazareth ndenge atelemisaki yo aponaki yo prophète Konde Paul Dominique obombi yango te ozwi valeur yango olakisi kati na biso basali na yo vraiment esengo ya mingi tozali vraiment content toali mpe na esengo ya mingi komonaka lelo libota ya Brésil bareconnaître l'homme de Dieu na message oyo bazwi vraiment esengo ya mingi trop bijou trop bambote na libota nyonso liloba ya Nzambe merci amen kiltileki vraiment très bien eleki kitoko mpena na ngolo ya Nzambe vraiment na basali elongo na biso bandimi na 150% na bana ya zeke kiltileki bien maboko ebetami bien psaume 150 vraiment ya Brésil São Paulo ekangi mpena masolo vraiment na zeke vraiment ya Brésil São Paulo vraiment bakangi masolo na sepe ndenge kiltileki quoi boyende bien l'homme de Dieu amona yango lipamboli toyebi ekita mpa na biso en travers basali na ye na ndenge bafandi bomoko na biso mpe bandimi toza elongo toujours mosala eke toujours bosi tomemisa toujours ayawe je suis l'ambassadeur Zima pa te na nkolo toujours tomemisa toujours yawe biso nyonso tout merci. Aqui como está a falar vosso irmão Enoque Materica, né? Sou um dos irmãos da Igreja Palavra de Deus. Hoje foi um culto especial, viemos agradecer ao nosso Deus, fazer doação de final do ano, né? Foi um culto muito especial mesmo, a gente sempre faz isso muitas das vezes. Hoje também eu fiz parte, porque eu nunca participei das outras vezes. E tipo, está acabado um ano, tem que agradecer porque foi um ano muito difícil, apesar dos acontecimentos que todo mundo sabemos, né, da pandemia que está pegando mundialmente, mas Deus está lá sempre para nos proteger e sou muito grato a tudo mesmo e falou vocês aí.